Olá, alunos e alunas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje nós vamos fazer uma aula de aplicações dos cálculos em química por análise dimensional. Nós já tivemos a oportunidade de mostrar esse assunto numa visão geral, mas apresentando para vocês alguns exercícios mais, digamos, simples. E agora nós vamos fazer aplicações desse raciocínio em diversas áreas da química. Por exemplo, nas próprias grandezas químicas, vamos resolver então algumas questões relacionadas a esse raciocínio. Primeiro exercício, ele fala que a dosagem de álcool no sangue do indivíduo mostrou um valor de 0,080 gramas de álcool em 100 mililitros de sangue, supondo que o volume total de sangue desse indivíduo seja de 6 litros e admitindo que 12% do álcool ingerido se encontra no sangue da pessoa. Pergunta: quantas doses de bebida alcoólica ele deve ter tomado a fim de que a concentração do álcool no sangue ficasse igual a 0,080 gramas de álcool por 100 mililitros de sangue? Alguns dados adicionais: uma dose de bebida alcoólica é 20 mililitros. Aqui nós temos a porcentagem de álcool na bebida que ele ingeriu, 50%. E aqui nós temos o volume de etanol, a densidade do etanol, que é 0,80 gramas por litro. Muitas informações, Mas a informação preferencial para nós darmos início a essa resolução é o dado isolado, aquele que não está combinado a outra informação. Por exemplo, aqui é 0,08 gramas por 100, 12 por 100, uma dose é 20, 50 por 100, e o único dado que está isolado e não está relacionado a outra grandeza é o volume do sangue do indivíduo, que nós vamos começar por ele então. Então eu tenho aqui 6 litros de sangue é o volume do indivíduo, o volume corpóreo de sangue do indivíduo, 6 litros. E a minha resposta final tem que ser transformada em doses. Quantas doses da bebida o indivíduo deve ingerir para uma pessoa que tem 6 litros de sangue no seu organismo? Bom, aqui está eu tenho o litro de sangue do numerador. Como esse dado não vai interessar, ele tem que ser cancelado, e para colocar litros de sangue no denominador, eu tenho aqui o dado que consta da concentração de álcool por mililitro de sangue. E é esse o dado que eu vou usar, o número 2, 0,08 gramas de álcool no sangue. Essa foi a concentração encontrada no sangue do indivíduo que ingeriu a bebida alcoólica. 0,08 gramas de álcool presente no sangue do indivíduo, em 100 mililitros. Eu vou transformar esse volume em litros, para facilitar já o nosso cálculo. É 0,1 litros de sangue. Bom, excelente. Quando eu multiplico o volume de sangue pela concentração de álcool existente no sangue do indivíduo, eu já providencio o cancelamento de litros de sangue do numerador com litros de sangue no denominador. Agora sobrou gramas de álcool no sangue que eu vou ter que cancelar com o denominador. Qual é o dado que consta a massa de álcool para eu usar? Massa de álcool é a densidade que ele colocou aqui, 0,8 gramas cada mililitro de álcool no sangue. Então vamos pegar agora a concentração e multiplicar pela densidade do álcool, que é igual a 1 mililitro de álcool no sangue contém, no caso, uma massa. Isso corresponde, o que eu estou escrevendo aqui, a densidade, corresponde a uma massa de 0,8 gramas de álcool no sangue. Perfeito. Agora
que eu tenho aqui no denominador 0,8 gramas de álcool existente no sangue do indivíduo, como eu tenho álcool no sangue no numerador, eu já vou agora providenciar o cancelamento. Eu vou cancelar aqui, ó, gramas de álcool no sangue no numerador, gramas de álcool no sangue no denominador. Muito bem, agora eu tenho que pegar esse volume de mililitros de álcool no sangue e colocar no denominador aqui para eu cancelar, a fim de que possamos encontrar a dose do álcool da bebida ingerida. Qual é o volume de álcool no sangue que eu vou usar agora? Vai ser essa porcentagem de 12% do álcool ingerido se encontra no sangue. O que significa isso? 12% de álcool ingerido. Quer dizer que de cada 100, 12%, né? Quer dizer 100 mililitros de álcool ingerido que ele tomou, né, na bebida alcoólica, 100 mililitros de álcool ingerido, 12%. Então, em cada 100 mililitros de álcool ingerido, eu tenho 12 mililitros de álcool no sangue. Ah, perfeito. Agora que eu tenho aqui no denominador volume em mililitro de álcool no sangue, eu posso cancelar com o volume em mililitros de álcool no sangue que está aqui no numerador. É o que eu vou fazer agora. Vou cancelar mililitros de sangue do numerador com mililitros de álcool no sangue no denominador, e agora sobrou volume de álcool ingerido. Agora, mas eu quero, não quero volume de álcool, eu quero isso em doses, tá? Então agora, tem mais um dado que eu preciso colocar aqui que não pode ficar de fora, ó. Porcentagem em volume do álcool. A bebida alcoólica que a pessoa tomou, ela tem 50 mililitros de álcool, 50% é a sua concentração, tá? Então eu vou escrever esse 50%, essa concentração, da seguinte maneira: que cada 100 mililitros de bebida ingerida, 100 mililitros de bebida alcoólica, né, que a pessoa vai ingerir, esta por sua vez ela tem 50 mililitros de álcool. 50 mililitros, 100 mililitros de bebida tem 50 mililitros de álcool ingerido. Oh, perfeito. Agora que apareceu mililitros de álcool ingerido aqui no denominador, e eu tenho volume em mililitros de álcool ingerido aqui no numerador, agora eu posso fazer o cancelamento dessas grandezas que estão com a mesma unidade aqui, ó. Observem, vamos cancelar aqui, ó, mililitros de álcool ingerido do numerador com mililitros de álcool ingerido do denominador. E agora, para encerrar, a dose da bebida que ele forneceu. Ele falou que uma dose da bebida ingerida, uma dose da bebida corresponde a um volume de 20 mililitros. Uma dose da bebida corresponde a 20 mililitros. Aí o exercício, então, nesse caso, foi finalizado, porque agora eu vou cancelar mililitros da bebida do numerador com mililitros da bebida do denominador, e realizando esse cálculo, que eu não vou realizar passo a passo, a fim de no vídeo não se estender muito, e eu quero somente mostrar a linha de raciocínio aplicada para resolver essa questão. A resposta final, portanto, são 5 doses. Agora, vocês viram que foi relativamente trabalhoso resolver essa questão, não é verdade? Você já imaginou se nós resolvêssemos essa questão, então, por regra de 3? Quantas regras de 3 nós teríamos que fazer uso para resolver essa questão, né? Várias.
várias regras de 3. Vou contar até aqui, ó. Uma para transformar litro de sangue em quantidade de álcool no sangue. 2 para calcular o volume de álcool no sangue. 3 para calcular o volume de álcool ingerido. 4 para transformar isso em volume da bebida. E 5 para calcular o número de doses. São 5 regras de 3 que eu teria que fazer, né, uma a uma, a fim de chegar na mesma resposta. Essa é a proposta desse tópico, mostrar para o aluno uma condição alternativa para resolver essas questões mais, digamos, elaboradas. Vamos agora mostrar uma outra aplicação da análise dimensional nos cálculos estequiométricos. Veja o segundo exercício. A azia é muitas vezes devido à alteração do pH no estômago causada pelo excesso de ácido clorídrico. Antiácidos como o leite de magnésia neutralizam esse ácido. O leite de magnésia apresenta em sua composição 64,8 gramas dessa substância por litro de suspensão de hidróxido de magnésio. A pergunta do exercício é: calcule a quantidade de ácido que será neutralizada se uma pessoa ingerir 2 colheres de sopa, que corresponde a 9 mililitros de leite de magnésia. Muito bem, esse é um exercício que faz uso de uma relação estequiométrica, já que nós temos aqui o ácido clorídrico do suco gástrico, que será neutralizado pelo antiácido à base do leite de magnésia. É uma reação de neutralização total, relativamente simples, onde as 2 hidroxilas da base serão neutralizadas por 2 hidrogênios do ácido, mas como o ácido só tem um hidrogênio, logo eu vou usar 2 mols. Assim, essa neutralização vai originar um sal, que é o cloreto de magnésio. Para cada hidrogênio do ácido, eu preciso de uma hidroxila da base. Como eu tenho 2 hidroxilas, logo eu necessito de 2 hidrogênios. Cada hidrogênio com hidroxila forma uma molécula de água, portanto, serão formadas 2 moléculas de água. Pronto, eu fiz aqui a reação para mostrar para vocês qual é a relação estequiométrica entre o ácido clorídrico e o antiácido de leite de magnésia. 2 mols do ácido para 1 mol da base. Mas a dúvida é: por onde eu devo começar esse exercício? Bom, eu vou começar aqui pelas 2 colheres de sopa, mas eu não preciso colocar isso na análise dimensional, porque ele já disse que 2 colheres de sopa corresponde a 9 mililitros da suspensão. Esse vai ser o meu dado inicial. 9 mililitros da suspensão da base hidróxido de magnésio. Tá, esse é o meu dado inicial. Eu vou partir desse dado e vou chegar na minha resposta final e calcular a quantidade. Quantidade é quantidade de matéria, é mols de ácido clorídrico que será neutralizado. Bom, então o fundamento dessa técnica chamada de análise dimensional consiste em transformar o mililitro até chegar em mol através da manipulação dos dados fornecidos nessa questão. Muito bem. Aqui a concentração fornecida é de 64,8 gramas por litro. Como o volume em mililitros não interessa, tem que ser em litros, agora eu vou fazer uma transformação de unidades. Eu vou transformar litro em mililitro. Lembrando que 1 litro de suspensão de hidróxido de magnésio, 1 litro equivale a 1.000 mililitros de suspensão dessa substância, hidróxido de magnésio. Então, nessa primeira passagem, eu estou fazendo uma transformação
de unidade de mililitros para litros, para eu fazer isso daqui agora. Eu vou cancelar mililitros de hidróxido de magnésio do numerador com mililitros de hidróxido de magnésio no denominador, e sobrou volume litro. Tá, agora que eu tenho volume litro, eu posso usar a concentração que ele forneceu, que é 64,8 gramas de hidróxido de magnésio, que é a suspensão do hidróxido de magnésio, né? Está para 1 litro dessa suspensão. 1 litro da suspensão de hidróxido de magnésio. Muito bem, agora como nós temos aqui litros de hidróxido de magnésio no numerador, eu vou cancelar com volume em litros do hidróxido de magnésio no denominador. Agora que sobrou a massa em gramas, eu vou usar a massa molar. É claro que eu vou consultar as massas atômicas que estão disponíveis na tabela periódica. Eu não coloquei aqui, não quer dizer que o aluno tem que memorizar isso. Absolutamente. Todos os exercícios que não fornecem as massas atômicas que vão originar a massa molar, é para o aluno consultar estas massas na tabela periódica. É isso que significa, tá? Então, consultando a massa do magnésio, é 24 aproximadamente, o oxigênio é 16 e o hidrogênio vale 1. Então, fazendo aqui o cálculo da massa molar do hidróxido de magnésio, eu encontro que a massa de 1 mol é 58 gramas. Excelente. Agora que eu tenho aqui a massa em gramas do numerador, eu vou cancelar com a massa em gramas do denominador do hidróxido de magnésio, desta maneira. Muito bom. Agora, praticamente, vamos finalizar esse exercício, já que eu tenho aqui mols do hidróxido de magnésio no numerador, e eu tenho que cancelar com mols do hidróxido de magnésio no denominador, e você me perguntou onde você vai tirar agora esta relação do número de mol? Da relação estequiométrica. Sim, a relação estequiométrica está aqui, ó. 2 mols do ácido clorídrico, 2 mols do ácido clorídrico, vou apagar isso aqui para não ficar muito apertado. Eu vou colocar o mol do ácido clorídrico aqui no numerador, que é justamente aquilo que eu estou querendo calcular. E vou colocar o hidróxido de magnésio no denominador para permitir cancelar aqui do lado esquerdo com o numerador. Sempre cancelando o numerador com o numerador até chegar na grandeza na qual você quer calcular o exercício. Na relação estequiométrica, 2 mols do ácido clorídrico é neutralizado por 1 mol da suspensão do hidróxido de magnésio. E agora, acabou? Muito bem. Agora, se eu cancelar aqui o mol do hidróxido de magnésio do numerador com o denominador, sim, acabou. Vai sobrar exatamente a resposta final. Eu não quero fazer esse cálculo para não deixar o vídeo muito longo. Como eu disse, quero apresentar o raciocínio apenas. E a resposta final é 0,02 mols de ácido clorídrico, certo? São exercícios que, se nós tivéssemos que fazê-lo por regra de 3, talvez demoraria muito mais, né? Mas com a proposta dessa aula, desse assunto, é mostrar para vocês uma alternativa para resolver as questões num tempo menor. Então essa é a resolução e essa é a resposta desse exercício. Deu letra A, então, né? Vamos fazer mais uma questão aqui, a questão número 2, aplicando a análise dimensional nos cálculos de solubilidade. Veja essa questão. A efervescência observada ao se abrir uma garrafa de champanhe deve-se à rápida liberação na forma de bolhas do gás carbônico dissolvido no líquido.
Nesse líquido, a concentração de gás carbônico ela é proporcional à pressão parcial desse gás aprisionado entre o líquido e a rolha. Para um champanhe de uma determinada marca, a constante de proporcionalidade varia com a temperatura conforme mostra o gráfico. E aqui podemos perceber que na unidade dessa constante eu tenho gramas por litros por atmosfera, que é a unidade de pressão. Tenho vários dados aqui nessa questão. Primeiro dado: a pressão parcial na garrafa do champanhe fechada na temperatura de 12 graus Celsius é 6 atmosferas, 6 atm. Muito bem, 6 atm em que temperatura? 12 graus Celsius. Opa! Então, 12 graus Celsius a 6 atmosferas, eu já vou imediatamente achar nessa temperatura de 12 graus, 10, 11, 12 graus está aqui, e vou verificar nesta temperatura qual é a constante de proporcionalidade na qual o exercício menciona. Aqui está a constante de proporcionalidade. Em 12 graus Celsius, a quantidade dissolvida nessa pressão do gás carbônico é 2 gramas, a unidade aqui é por litros vezes atmosferas. Aqui no caso é litros da bebida, né, na qual o gás carbônico está dissolvido, que é o champanhe, e vezes ATM, porque é a unidade de pressão na qual o gás carbônico foi ingerido na bebida. Tá, vamos continuar. Aqui também nós temos a massa molar do CO2, 44 gramas está dissolvido em 1 mol. Também nós temos aqui o volume molar do gás carbônico, que é nessa temperatura e pressão ambiente, 1 atm, né? 1 mol é 24 litros. Aqui temos o volume de uma bolha na pressão constante ambiente, que é 1 atm. E aqui, continuando, ele fala: uma garrafa desse champanhe resfriado a 12 graus Celsius. Ela foi aberta a temperatura ambiente e 0,2 litros do seu conteúdo foram despejados em um copo. Nessa temperatura, que é 12 graus Celsius, 20% do gás dissolvido escapou na forma de bolhas, e ele quer que você calcule o número de bolhas liberadas no copo. Será da ordem do exponencial 10 elevado a quanto? Muito bem, nós temos agora que relacionar todas essas informações. Mas são muitas informações. O que você sugere que eu comece por onde? Vamos começar primeiro com as informações que estão isoladas, ou seja, não relacionadas a outros dados. Tá, então eu tenho aqui a primeira informação, essas 6 atmosferas de pressão, e a outra informação que está isolada e não relacionada a outro dado é o volume da bebida. Certo? Pode ser. Vamos colocar então aqui a pressão na qual o gás carbônico foi ingerido na bebida de 6 atmosferas de pressão, e o volume da bebida que foi para o copo, na qual ele pede para calcular o volume de gás carbônico de 0,1 litros vou abreviar aqui, do champanhe. Tá, esses são os dados isolados. Agora eu vou ter que, aí vou cancelando numerador com denominador, numerador com denominador, até chegarmos na resposta final. Vamos agora utilizar essa outra informação aqui, ó, que é essa constante relacionada à temperatura da bebida, que é 12 graus Celsius. Essa constante aqui significa que eu tenho 2 gramas de gás carbônico que inicialmente está dissolvido na bebida,
2 gramas de gás carbônico dissolvido na bebida. Só que esses 2 gramas está dissolvido numa bebida fechada. E isso está por litro vezes ATM. Então, por litro de champanhe vezes ATM de pressão. A unidade aqui é por litro da bebida vezes ATM de pressão. Perfeito. Fazendo isso, de imediato eu já cancelo a atmosfera, a unidade de pressão aqui do numerador, que é ATM, com essa unidade de temperatura no denominador. E eu também já vou cancelar o volume litro da bebida, do champanhe do numerador, com o denominador. Sendo assim, eu já usei esses 2 dados, mais esse aqui, ó, a constante do gás carbônico dissolvido na bebida 12 graus Celsius. Agora vamos continuar aqui vamos continuar. Agora eu tenho que cancelar essa massa em gramas de gás carbônico dissolvido do numerador com o denominador, e eu vou fazer isso agora usando esse segundo dado aqui, ó, que é a sua massa molar. A massa molar é 1 mol, aqui no caso é de gás carbônico que está inicialmente dissolvido na bebida. 1 mol de gás carbônico dissolvido possui uma massa de 44 gramas. Aí eu tenho aqui 44 gramas de gás carbônico dissolvido na bebida. Excelente. Como vocês estão vendo aqui, ó, eu tenho gramas de gás carbônico dissolvido no numerador, que eu vou cancelar com gramas de gás carbônico dissolvido do numerador. E aqui no numerador eu transformei gramas em mols, e agora eu vou usar essa porcentagem de gás dissolvido, que é 20% do gás dissolvido escapou. Então eu vou colocar isso, esses 20% não foi especificado se é massa, se é volume, então eu poderei usar a meu favor de acordo com a grandeza que eu quero. Nesse caso a grandeza que eu quero é mol. Então 20% escapou, então 20% quer dizer 20 mols de gás carbônico foi liberado. Antes ele estava dissolvido, agora ele foi liberado. 20%, né? Quer dizer, cada 100 mols de gás carbônico que estava dissolvido, 20 escaparam. Muito bom, excelente. Como vocês estão podendo observar, como eu tenho mols de gás carbônico dissolvido aqui no denominador, eu vou cancelar com mols de gás carbônico dissolvido no numerador. Esse é o propósito, essa é a finalidade da resolução da análise dimensional, fazer com que o aluno crie mecanismos e estabeleça o raciocínio necessário para ir cancelando numerador com denominador, até você chegar na sua resposta final. E nós já estamos chegando lá, né? Porque eu já estou relacionando todos esses termos, e o próximo termo que eu vou usar vai ser o volume molar do gás carbônico, que está aqui 24 litros por mol. Então, 24 litros de gás carbônico. Agora é gás carbônico liberado, né? Já que eu transformei o que estava dissolvido nessa porcentagem, né? Então agora é gás carbônico liberado. 24 litros de gás carbônico liberado equivale a 1 mol. Esse aí é o chamado de volume molar. 1 mol de gás carbônico liberado no copo. No copo que foi colocado
0,1 litro de champanhe. Agora sim, eu vou cancelar aqui, ó, mols de gás carbônico liberado do numerador com mols de gás carbônico liberado no denominador. E nós temos agora o volume da bolha, né? A bolha é constituída, é claro, de gás carbônico, né? O volume de gás carbônico é o constituinte da bolha. E o volume de uma bolha constituída de gás carbônico está aqui, ó. O volume é vou escrever assim, uma bolha, ela tem um volume, está aqui, ó, último dado, né? Um volume de 6 vezes 10 elevado a menos 8 litros, né? De quê? De gás carbônico. A bolha é constituída de gás carbônico. É claro, né? A bolha foi liberada, então corresponde ao gás carbônico liberado. Aí eu tenho aqui no denominador o volume de gás carbônico liberado constituinte de uma bolha. E agora, o que vai acontecer? Agora já era. Cancelo litros de gás carbônico liberado do numerador com litros de gás carbônico liberado do denominador. E agora, realizando esse cálculo, eu tenho o número de bolhas liberadas. O cálculo resultará num valor de 2 vezes 10 elevado a sexta bolhas. E esta, por sua vez, é a resposta final. Veja a complexidade de um exercício desse no que se refere à quantidade de informações que devem ser relacionadas. Um número muito grande, tá? E partindo-se desse pressuposto, aí que está a vantagem de fazermos uso dessa técnica para resolver um exercício no menor tempo. Imagine que isso daqui é o quê? Isso aqui é um exercício da FUVEST da primeira fase, que tem mais ou menos 3 minutos em média para resolução. Você imagina eu resolver isso por regra de 3? Impossível, né? Você não consegue terminar a prova fazendo todas as questões. Um exercício desse consome um tempo absurdo. Por isso a análise dimensional vem para facilitar a sua vida nesse sentido. Vou fazer um exercício de análise dimensional agora, aplicando nas concentrações das soluções. Veja esse exercício aqui. Diz o seguinte: para a remoção de um esmalte, um laboratório precisa preparar 200 ml de uma solução aquosa de propanona, que é o nome oficial da acetona, e a concentração da acetona, né, nesse volume de solução é 0,2 mols por litro. Admita que a densidade da propanona pura é 0,8 kg por litro. Neste caso, qual é o volume da acetona pura em mililitros para preparar a solução? Bom, e agora? Vamos lá, vamos resolver essa questão. Qual é o dado que está isolado, que vai, de preferência, ser utilizado nessa questão? O dado isolado é esse daqui, ó, é o volume de 200 ml da solução. Para eu não perder muito tempo e estender muito essa aula, eu vou já transformar esse volume de mililitros em litros, que equivale a 0,2 litros de propanona pura? Não, de solução aquosa de propanona. Tá, então, se esse é o volume da solução e eu quero calcular a quantidade do volume da acetona pura, eu já sei que esse termo não pode ser usado, e para eu cancelar ele, eu vou multiplicar pela concentração molar da propanona, que é 0,2 mols, né, do soluto, nesse caso é a propanona,
Eu vou abreviar essa palavra aqui para não se estender muito. 0,2 mols de propanona é a quantidade de soluto presente em 1 litro da solução. Muito bem. Aqui eu tenho o volume em litros da solução do numerador, que eu vou já cancelar com o volume em litros da solução do denominador. Agora eu tenho a quantidade de matéria em mol de propanona, que eu vou transformar isso em massa molar. Massa molar da propanona? Como assim? Aí eu preciso um pouco do conhecimento de química orgânica para transformar a propanona, que é prefixo prop, 3 átomos de carbono, terminação ona, trata-se portanto de função cetona, e transformando isso em fórmula molecular, eu tenho na sua fórmula 3 átomos de carbono, com 6 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, de modo que, consultando as massas atômicas do carbono na tabela periódica, que é 12, a massa do hidrogênio, que é 1, e a massa do oxigênio, que é igual a 16, então eu tenho a massa molar da propanona, que é igual a 58 gramas 1 mol. Ah, essa é a sua massa molar que ele não deu, que eu tinha que calcular. Sim, exatamente. Então eu vou colocar 58 gramas, vou escrever aqui, 58 gramas da propanona. Eu vou abreviar esta palavra, corresponde à massa de 1 mol dessa substância. Excelente. Como eu tenho aqui, vocês podem ver mol da propanona no numerador, e eu quero cancelar com mol do denominador, então eu vou cancelar aqui. Sobrou a massa em gramas da propanona, e agora eu vou usar essa massa em gramas multiplicando pela densidade da propanona, que está aqui, ó. A densidade da propanona é 0,8 kg por litros. Tá, então eu vou escrever 0,8 kg por litro, quer dizer que 1 litro da propanona pura, a densidade, né, no caso da propanona pura, que é o soluto, nesse caso líquido. Esse 1 litro tem uma massa de 0,8 kg, que transformado em gramas, isso equivale a 800 gramas. Tá, mas por que você não deixa a massa em quilogramas mesmo? Eu vou deixar em grama, que vai permitir que eu cancele com essa massa em gramas aqui do numerador, percebe? Gramas do numerador, cancelo com gramas do denominador, por isso que eu transformei quilograma em grama. Bom, agora a resposta ele pediu em mililitros. Agora, no último passo, nós vamos transformar o volume de litro para mililitro, lembrando que 1 litro equivale a 1.000 mililitros da substância chamada de propanona. 1.000 mililitros de propanona equivale a 1 litro desse soluto líquido da propanona. Agora sim. Agora eu posso finalizar esse exercício, porque cancelando litros de propanona pura aqui do numerador com litros do denominador, surge exatamente a unidade da minha resposta final. Realizando este cálculo, a resposta final é igual a 2,9 mililitros da propanona pura. 2,9 mililitros. Aqui eu estou mostrando nesse exercício para vocês uma aplicação dos cálculos de análise dimensional em unidade de concentração das soluções, que é um tópico que cai com muita frequência em todos os vestibulares.
Vou agora fazer mais um exercício, agora aplicando o raciocínio da análise dimensional, dos cálculos de análise dimensional em termoquímica. Veja esse exercício aqui. Desde a Revolução Industrial, a concentração de gás carbônico na atmosfera ele vem aumentando como resultado da queima dos combustíveis fósseis em grande escala para a produção de energia. A tabela abaixo apresenta alguns combustíveis utilizados em veículos. O poder calorífico indica a energia liberada pela combustão completa de uma determinada massa de combustível. Ele colocou aqui o álcool, combustível, a gasolina e o gás natural. Considerando a combustão completa desses combustíveis, é possível calcular a taxa de energia liberada por mol de gás carbônico produzido. Os combustíveis que liberam mais energia para uma mesma quantidade de gás carbônico produzido são em ordem. Para uma mesma quantidade de gás carbônico, quem libera mais energia? O álcool, a gasolina ou o gás natural? Bom, esse exercício é bem trabalhoso. Primeiro eu tenho que pegar e fazer a reação de combustão de cada combustível, a fim de que nós tenhamos o conhecimento de, na queima de um mol desse combustível, quantos mols de gás carbônico serão originados. Tá? Então eu vou pegar aqui cada um dos combustíveis, reagir com o oxigênio do ar e calcular o número de mols de gás carbônico. No álcool combustível, 2 átomos de carbono nos reagentes, 2 átomos de carbono nos produtos, 6 hidrogênio nos reagentes, 3 vezes 2, 6 nos produtos, e no final oxigênio, 2 vezes 2, 4, 4 com 3 aqui vai dar 7, e para que temos 7 do lado esquerdo, eu já tenho 1 aqui, para 7 faltam 3, 3 vezes 2, 6, então para 1 mol do álcool combustível quando queimado, ele produziu 2 mols de gás carbônico. Vamos fazer isso agora para a gasolina, mesma coisa. A fórmula que representa a gasolina é do octano C8H18, que quando queimar na combustão completa vai reagir também com o oxigênio do ar, e nessa reação vai originar na combustão completa os produtos gás carbônico e água. Para fazermos o balanceamento dessa reação, mais uma vez, partindo-se de um mol do combustível, 8 átomos de carbono nos reagentes vai originar 8 átomos de carbono nos produtos, 18 átomos de hidrogênio nos reagentes, 9 vezes 2, 18 átomos de hidrogênio nos produtos. 2 vezes 8 dá 16, mais 9 dá 25, e aqui eu tenho 25 meios de oxigênio. E nesse caso, na queima de 1 mol da gasolina representado pelo octano, vai originar 8 mols de gás carbônico. Agora vamos fazer a reação de combustão do constituinte do gás natural, que é o gás metano. Partindo-se de 1 mol do gás metano, ao reagir com o oxigênio, ele vai queimar, produzindo gás carbônico e água. Partindo-se de 1 mol do combustível, 1 átomo de carbono nos reagentes, 1 átomo de carbono nos produtos, 4 hidrogênio nos reagentes, 2 vezes 2, 4 hidrogênio nos produtos. 2 mais 2, 4 átomos de oxigênio nos produtos, 2 vezes 2, 4 átomos de oxigênio nos reagentes, e 1 mol do constituinte do gás metano, que é do gás natural, que é o metano, produziu 1 mol de gás carbônico. Ok. Quem vai liberar mais energia para a mesma quantidade de gás carbônico produzida? Agora vamos calcular. Para
cada combustível. Eu vou começar aqui primeiro calculando a quantidade de energia liberada para o etanol, C2H5OH. Partindo de uma mesma quantidade de gás carbônico, que eu não sei quanto é, então eu vou chamar essa quantidade de gás carbônico genericamente de X mols. Se você não quiser chamar de X, você coloca um valor numérico que você quiser. Tá, eu vou partir desse X mols e quero chegar em quilojoules. Em quilojoules. Muito bem. Então, se o mol não interessa, o mol tem que ser cancelado. E para cancelar o mol, eu vou usar aqui a massa molar do etanol, que é 40 e... Mas antes de colocar isso, a massa molar do etanol, eu vou fazer a relação estequiométrica aqui, que 1 mol do etanol produziu 2 mols de CO2. Antes disso, 1 mol do etanol, C2H5OH, na combustão completa, produziu 2 mols de gás carbônico. Porque assim eu acabo já imediatamente desaparecendo com essa quantidade em mol aqui. Tá, agora é perfeito. Agora vamos em frente. Agora que o número de mol de CO2 ele desapareceu, eu vou... o poder calorífico tem quilojoule por massa. Então eu vou transformar primeiro o número de mol em massa, que é a massa molar que está aqui, ó. 46 gramas de etanol é a massa de 1 mol. Assim, dessa maneira, eu tenho 1 mol aqui no numerador, né? Eu vou cancelar com 1 mol no denominador, esse que eu estou escrevendo aqui, ó, através da massa molar. Então eu já cancelo aqui, ó, mol do numerador com mol do denominador. E agora eu vou usar o poder calorífico. O poder calorífico ocorre liberação de 30 quilojoules de energia para a queima de 1 grama do combustível. Nesse caso, a massa em gramas, 1 grama é do combustível, que é o etanol, que é o C2H5OH. Assim, acabamos de finalizar essa passagem, né? Como vocês podem ver aqui, cancelei gramas do numerador com gramas do denominador e sobrou exatamente a quantidade de energia liberada para uma quantidade de X mol de CO2. Esse X vai ser incorporado à minha resposta e fica 690 X quilojoules é a quantidade de energia liberada. Agora vamos fazer o mesmo com relação ao constituinte da gasolina, que é o octano, para o C8H18. Muito bem. Para a mesma quantidade de gás carbônico liberado, que eu atribuí um valor genérico igual a X. X mol de CO2. Então agora vamos cancelar esse mol aqui do numerador com o denominador, usando a relação estequiométrica que 1 mol do octano, quando queimou, produziu 8 mols de CO2. 1 mol do octano, C8H18, quando queimou, produziu 8 mols de CO2. Assim, como eu tenho mols de gás carbônico no numerador, eu cancelo com o mol do denominador e só fico com o mol do combustível, do octano. Continuando, agora eu vou multiplicar pela massa molar do octano, que está aqui, ó. A massa molar dele é
114 gramas do constituinte da gasolina, que é o octano, C8H18. Isso é a massa de 1 mol. Eu estou tirando esse dado da tabela fornecida no exercício. 1 mol de octano. E eu vou cancelar o mol do octano do numerador com o mol de octano do numerador. Isso aqui. E para finalizar o cálculo da quantidade de energia liberada na queima da gasolina, vou multiplicar isso pelo poder calorífico, que é 47 quilojoules, a quantidade de energia liberada para queimar 1 grama do octano constituinte da gasolina. E agora? Pronto, agora já era. Eu cancelo gramas aqui do numerador com gramas aqui do denominador e sobrou exatamente a quantidade de energia liberada para a mesma quantidade de gás carbônico liberado. O resultado desse cálculo é igual a 669,75. Esse X incorpora aqui na resposta em quilojoules. Pensa que acabou? Não, ainda falta calcular para o gás metano, principal constituinte do gás natural. Para a mesma quantidade de gás carbônico liberado, que eu atribuí o valor de X mols de gás carbônico, eu pego isso e multiplico pela relação estequiométrica na combustão do gás metano, que está aqui, ó. 1 mol de gás metano, quando submetido à combustão completa, produziu 1 mol de gás carbônico. Aqui eu tenho mol de gás carbônico no numerador, que eu cancelo com mol de gás carbônico no denominador. A seguir eu vou usar a massa molar do gás metano, que está aqui nessa tabela, que é igual a 16 gramas de gás metano, é a massa de 1 mol. Excelente. Agora que eu tenho 1 mol de gás metano aqui no denominador, eu vou cancelar com o mol de gás metano do numerador, aqui, ó. E para finalizar esse cálculo, agora eu vou pegar isso e multiplicar pelo poder calorífico, que é de 54 quilojoules, a quantidade de energia liberada para queimar 1 grama de gás metano. Bom, agora sim, agora é excelente. Eu vou cancelar mol aqui do massa em gramas do numerador com o denominador, e agora é só realizar esse cálculo, cujo valor obtido é igual a 864 x quilojoules. Aí ele pergunta para você: quem libera mais energia? Que ordem que ele quer? Ele pediu ordem decrescente. Quem libera mais energia, que é o gás natural, primeiro, depois o álcool e por último a gasolina. Gás natural, álcool e gasolina, sendo assim a alternativa correta é a letra E. Vocês já imaginaram fazer esse exercício em regra de 3? Quantas regras de 3 eu teria que fazer? 1, 2, 3, 3 vezes 3, 9. Impossível. Não dá. Não é que é impossível. Possível dá, mas você vai fazer uma questão dessa, você não tem tempo para fazer as outras questões depois, tá? Vamos em frente, vamos fazer mais um outro exercício interessante que eu achei, de temas diversos. Ele diz assim: um certo dentista conhecido por suas atividades exóticas e surpreendentes
Após ter lido numa revista de neurologia, chegou à conclusão de que necessitava ingerir semanalmente 4,56 gramas de íon fosfato, se quisesse recuperar seu desgaste mental. Por medida de economia, ele obtinha o fosfato que precisava triturando e tratando quimicamente os dentes extraídos de seus pacientes. Que loucura, né? Supondo que os dentes são constituídos de 80% em massa dessa substância chamada apatita, e que, em média, cada dente tem uma massa de 10 gramas, quantos dentes ele precisaria extrair por semana para obter a quantidade de íons fosfato que necessita, que é de 4,56 gramas. Tá, eu vou primeiramente dissociar esse composto para verificarmos a relação do sal constituinte do dente e dos íons fosfato, né, existentes. A fórmula do sal é Ca5, o íon fosfato é o PO4, 3OH. Quando ele triturar e tratar quimicamente esse composto, ele se dissocia. E nessa dissociação nós teremos 5 mols de cálcio, de carga mais 2, porque o cálcio é metal alcalino terroso da família 2A, mais 3 íons fosfato. Os íons fosfato são provenientes do ácido fosfórico, que é o H3PO4, e por ser 3 hidrogênios ionizáveis, a carga do íon fosfato é 3-, mais, além disso, o íon hidróxido tem apenas um íon hidróxido. Bom, mas aqui eu fiz isso a fim de que vocês saibam que para 1 mol desse composto chamado de apatita, ao ser tratado quimicamente, ele vai originar 3 mols de íons fosfato. A relação é de 1:3, portanto. Então vamos começar esse exercício com a massa do íon fosfato que ele precisa ingerir semanalmente. 4,56 gramas de íons fosfato. PO4, 3- aquoso. Agora eu vou pegar esta massa e transformar ela em número de mols, usando aqui a massa molar. A massa molar do íon fosfato, que é 1 mol de íons fosfato, possui uma massa de, aqui está, 95 gramas. Bom, agora que eu tenho a quantidade de íons fosfato aqui do numerador em gramas e a massa de fosfato em gramas do denominador, então eu já vou cancelar massa em gramas do numerador com o denominador. Agora eu tenho esse número de mols de fosfato, que eu vou cancelar esse termo usando a relação estequiométrica, que é 1 mol da substância chamada de apatita, 1 mol da substância apatita está para 3 mols de íons fosfato. Sendo assim, eu vou cancelar mol de apatita do numerador com mol de apatita do denominador. Pronto, cancelei. Agora eu vou usar a massa molar da apatita que ele forneceu, que é de 500 gramas. O que é esses 500 gramas que você está fazendo aí? Isso daqui é a massa da apatita. 500 gramas da apatita constituinte dos dentes é a massa de 1 mol. Bom, agora que eu tenho aqui mol de apatita
apatita do numerador eu vou cancelar com mol de apatita do denominador. E ele diz ainda que... O que mais que ele diz? Ele fala que os dentes são constituídos de 80% de apatita. O que quer dizer 80% em massa de apatita? Quer dizer que 100 gramas de dente tem 80 gramas de apatita. Isso que significa esses 80% em massa de apatita. É esse o significado. Ok, excelente. Aqui eu já cancelo gramas de apatita do numerador com gramas de apatita do denominador. E agora eu vou finalizar esse exercício onde ele falou que cada dente possui uma massa de 10 gramas. Um dente possui uma massa de 10 gramas. Agora, para nós finalizarmos esse exercício, eu vou cancelar aqui a massa em gramas do dente aqui do numerador com a massa do denominador. E realizando esse cálculo, aí eu já tenho obtido a nossa resposta final. Quantos dentes deu? Um dente. Um dente. Bonito esse exercício, né? Interessante, e ele expressa bem isso que é a proposta dessa aula, a diversificação de assuntos dos quais eu posso aplicar o raciocínio dos cálculos por análise dimensional. A aula eu sei que já está se estendendo e eu quero finalizá-la com um último exercício aplicando esse assunto na eletrólise quantitativa. O último exercício fala que para verificar a presença de íons chumbo 2 em uma solução aquosa, pode-se mergulhar um fio de aço galvanizado revestido de zinco na solução em questão. O metal do revestimento reage com os íons zinco, evidenciando sua presença. A tabela abaixo apresenta os potenciais de redução do chumbo e do zinco, e considerando que para a realização desse teste utilizou-se uma solução contendo 5 vezes 10 elevado a menos 3 mol de chumbo, que para a remoção dos íons chumbo 2+ dissolvidos foi realizada uma eletrólise com eletrodos inertes, considerando que a constante de Faraday é 1 mol 96.500 Coulomb, e que tenha sido utilizada uma fonte de correntes contínua que forneceu uma corrente elétrica de 0,2 amperes, calcule o tempo necessário para a remoção de todo o chumbo dissolvido em 200 ml de solução utilizada para o teste. Muito bem, então vamos resolver essa última questão. Primeiro, a semi-reação da redução do chumbo. Os íons chumbo com carga mais 2, ao aderirem ao polo negativo, eles receberão, ao reduzirem 2 elétrons, transformando-se em chumbo metálico. 0 sólido. Essa é a semi-reação que está ocorrendo naquele eletrodo. O meu dado inicial vai começar com o volume da solução, que é 200 ml, que eu já vou transformar em litros, para eu não fazer duas transformações. E nesta solução de 200 ml, ou 0,2 litros, passa uma corrente elétrica de 0,2 amperes. Ampere é a unidade de corrente elétrica. Deixa eu colocar mais aqui no centro. Bom, agora eu vou pegar isso e multiplicar pela concentração da solução fornecida, que está aqui, ó. A concentração da solução
contendo íons chumbo é 5 vezes 10 elevado a menos 3 mol de íons chumbo 2+, dissolvidos em 1 litro de solução. Muito bem. Como eu tenho litros de solução aqui no denominador, eu posso já imediatamente cancelar com o volume em litros do numerador. Agora, esse número de mols de chumbo, essa concentração de mols de chumbo, vai ser levada em consideração a proporção estequiométrica aqui, ó. A proporção estequiométrica é de esse 1 mol de chumbo, quando sofre redução, ele recebe 2 elétrons e vai se transformar em 1 mol de chumbo metálico. Então a relação é 2 mols de elétrons que os íons chumbo 2+ receberão, estão relacionados a 1 mol de íons chumbo 2+, que vão ser transformados em chumbo metálico. Então, 1 mol de chumbo 2+ aqui do numerador eu cancelo com o denominador. E agora eu vou usar a constante de Faraday, que cada 1 mol de elétron depositado corresponde a essa carga de 96.500 Coulomb. Só para lembrá-los que Coulomb é obtido pelo produto de ampere vezes segundos. Então vou escrever aqui 96.500 Coulomb de carga, em carga elétrica em Coulomb, que é ampere vezes segundos, está para 1 mol de elétrons. Ok. Aqui então praticamente acabamos com o exercício, né? 1 mol de elétron do numerador, cancelo com 1 mol de elétron no denominador. O que mais? Ampere, cancelo com ampere do denominador. Outro que dá para eu cortar é esse 0,2 aqui do numerador com 0,2 do denominador, e sendo assim obtemos a nossa resposta final, que é expresso em segundos. A resposta é 965 segundos. Pronto. Eu deixei então neste vídeo várias aplicações dos cálculos por análise dimensional em diversas áreas da química, para vocês terem uma noção de como isso pode ser aplicado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que ele seja esclarecedor para vocês fazerem uma eventual escolha de como resolver um cálculo de química no seu vestibular. Eu fico muito agradecido a todos pela presença dos que assistiram, e vamos até a próxima oportunidade. Muito obrigado.